E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades do CSS. Então a gente começou a estudar essa linguagem para estilizar o nosso site e a gente já viu que existem muitas propriedades, muitas informações que a gente pode colocar para estilizar das diversas formas possíveis a nossa página web. E aí nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas propriedades básicas para a gente começar a estilizar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma margem e o que é um padding. Eu tenho aqui um projeto que a gente já vem trabalhando com ele, ok? E aí a gente vai melhorar algumas coisas. Então, esse projeto, ele já possui algumas coisas definidas aqui, ó, que a gente já viu nas últimas aulas. Quem quiser pode olhar aí na descrição da aula anterior. Então a gente tem aqui um seletor universal, onde a gente atribuiu um padding e um margem zero para todos os elementos, ou seja, asterisco, um seletor universal, ou seja, todos os elementos da minha página HTML vão ter essas propriedades aqui, ou seja, margem e padding zero. E foi o que aconteceu. A gente pode observar que aqui, tanto o topo quanto o menu, eles estão com uma certa margem aqui e um padding, mas foi porque a gente colocou manualmente aqui, ó, para cada elemento. Mas os demais, vocês vão observar que estão todos coladinhos, colado aqui na esquerda da tela, um próximo do outro. E aí eu vou mostrar para vocês o que é um padding e o que é uma margem para a gente identificar. Todo elemento HTML, quando a gente define um tamanho de um elemento, a gente tem esses valores aqui envolvidos, ó. Nós temos aqui, vamos supor que seja uma div, uma imagem, um elemento HTML qualquer. Todo elemento ele tem a parte do conteúdo, ele tem o padding, pessoal, é aqui, é o espaço da borda para dentro, ou seja, da borda até o início do conteúdo. Esse é o padding. Então tem uma borda aqui e da borda até o início do conteúdo é o que eu chamo de padding, é como se fosse uma margem para dentro do elemento. E a margem em si é a distância desse elemento para o outro elemento, seja no topo, nas laterais ou na parte inferior. Então, para deixar bem claro, o padding é o espaçamento da borda para dentro até o início do conteúdo e a margem é o espaçamento da borda para fora do elemento HTML. Aqui para a gente visualizar, ó, o padding, aqui em verde é o início do conteúdo e a margem, ou seja, de um elemento para outro. Então, como é que eu poderia melhorar isso aqui? A gente pode observar que eles estão meio colados, né? Que, por exemplo, eu tenho no meu HTML, eu tenho aqui dentro do main, que é o conteúdo principal, começa aqui, ó, IFTO concurso para baixo. Já está tudo, ele está colado no nav, né, que é o meu menu, vocês estão vendo aqui? Se eu quisesse dar um espaço aqui para cima, como é que eu poderia fazer? Eu vou colocar aqui uma cor de fundo no menu só para a gente identificar. O menu é o nav ali, tá? Então aqui, ó, eu estou selecionando o meu elemento nav e vou colocar uma cor de fundo background color. Vou colocar uma cor de fundo clara aqui só para a gente conseguir visualizar. Então, se eu atualizar aqui, a gente já vai ver. Vou colocar uma cor, deixa eu ver uma cor que possa combinar um pouco melhor. Ok, beleza. Então, ó, aqui é o meu menu. Tá feinho, mas a gente vai melhorar ele. Ok. E aqui a parte do main tá colado. Como é que eu faço para dar essa margem para cima? Eu vou aqui no meu elemento main, né? Eu posso atribuir uma classe, mas eu vou selecionar pelo próprio nome do elemento, main. Então eu vou aqui
e vou escrever main e vou colocar margem. Aí a margem eu posso especificar, ó, margem para o topo. Aí eu quero colocar aqui, por exemplo, sei lá, 30 pixels. 30 pixels. Atualizei. Olha aí, vocês podem observar aqui. Ele deu aqui um espaço para o elemento de cima. À medida que eu aumento essa quantidade de pixels, ele se distancia mais. Se eu diminuir, ele fica mais próximo. Ok. Então esse aqui é o meu elemento main. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou colocar uma borda, vou definir uma borda para o meu elemento main, ou seja, o conteúdo principal do meu site aqui. A gente define uma borda através da propriedade border. E aqui a gente já pode colocar várias propriedades em uma só. Essa é uma abreviação para várias propriedades. Então eu quero uma borda de 2 pixels, sólida, red, vermelha, só para a gente visualizar. Então, ó, o meu elemento main é esse aqui, que está com a borda vermelha. Vocês vão observar que o conteúdo ele está colado na borda. Se eu quiser dar um espaço do meu conteúdo interno até a borda, como que eu faço? Como a gente viu lá na imagem, é definindo um padding, né? Então, o espaçamento da borda para dentro é padding. Então, eu vou aqui, ó, vou colocar um padding. Aí eu posso colocar padding só da esquerda, então, sei lá, 20 pixels. Olha aí. Posso colocar um padding da parte superior, então um padding no topo do meu elemento. Estão vendo? Posso colocar um padding na parte inferior, que é o bottom, 20 pixels também. E posso colocar um padding na direita, 20 pixels também. Então aqui, ó, eu tenho agora um padding nos 4 lados de 20 pixels. Se você quiser, tem como colocar o padding em uma propriedade só. Essa aqui, ó, só definir padding. 20 pixels. O que vai acontecer aqui? Ele vai colocar padding nos 4 lados de 20 pixels. É o que a gente já tinha, né? Vou aumentar só para vocês visualizarem. 30 pixels, tá aí. A gente pode também colocar um padding diferente para superior e lateral. Então aqui, por exemplo, ó, olha o que aconteceu. Quando a gente coloca um valor só, esse valor é atribuído aos 4 lados. Quando a gente coloca 2, o primeiro é atribuído à parte superior e inferior, o topo e o bottom. E o segundo parâmetro ao padding da esquerda e da direita. Ok? Então, se você quiser, pode fazer dessa forma também. Eu vou colocar aqui 20 pixels de cima e 15 pixels em cima e embaixo e 20 pixels nas laterais. Pronto, esse é o resultado. A gente já começa a dar um efeito melhor para o nosso elemento. Ok, vamos ver outras coisas. Cores. Como que a gente trabalha com cores em CSS, pessoal? As cores elas podem ser definidas de várias formas, utilizando nomes pré-definidos. Então, a gente tem nomes que representam as cores, como a gente colocou agora há pouco, red, é os nomes das cores em inglês, e outras cores também possuem nomes específicos que as representam. A gente pode utilizar esses valores. RGB, a gente pode usar valor padrão hexadecimal, HSL, RGB com a transparência, tá? Eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, o nome de cores, como é que ficaria? Isso aqui, ó, tem aqui, ó, por exemplo, tomato, tomate, né? Orange, Dodger Blue, Violet,
Então a gente tem nomes que representam as cores. Uma rápida pesquisa na internet vocês vão achar várias. Então, um exemplo. Voltando aqui, ó. O meu rodapé. O meu rodapé tem lá o nome do autor e algumas informações. Como é que eu posso melhorar isso? Eu vou aqui no meu HTML, tem aqui, ó, footer, né? Eu posso buscar esse elemento através do nome dele, footer, mas posso, se eu quiser, colocar uma classe também, né? Relembrando a aula anterior, e posso colocar aqui rodapé, sem acento, nada, só o texto mesmo, rodapé, classe rodapé. E aí eu vou aqui no meu CSS e vou selecionar. Como é que seleciona a classe? Através do ponto. Então, todo elemento com a classe rodapé vai ganhar esse estilo que eu vou aplicar agora. Que estilo? Eu vou colocar uma cor de fundo. Background color. Vou colocar aqui vou colocar esse light sea green. Ok, salvei. Então eu tenho aqui a cor de fundo do meu site já. Vou aumentar a fonte para melhorar. Como é que eu faço para aumentar a fonte? Vocês estão vendo que o texto está bem pequeno, né? Eu aumento a fonte com o font size. E aí aqui eu defino. Eu quero uma fonte de 30 pixels. Vamos ver se isso é bom, se está bom ou não. 30 pixels, ficou muito grande. Vou colocar 20 pixels. Então agora sim eu tenho aqui uma fonte de 20 pixels. E vocês podem observar que ela está colada também, né? Na margem, aqui na borda superior, inferior e na esquerda. Eu posso centralizar esse elemento através da propriedade TextAlign. Como é um texto, eu consigo centralizar esse texto utilizando o TextAlign com valor center. Ok? De novo, para centralizar texto, você pode usar a propriedade TextAlign com valor center. Agora o nome está centralizado, ok. Mas ainda está colado na margem superior e inferior, na borda. Como é que eu posso dar esse espaçamento interno? Usando o padding, né? Então vamos lá. E aí o padding, vou colocar aqui um padding superior e inferior de 15 pixels e nas laterais vou zerar. Porque ele está centralizando de toda forma. Então, agora sim a gente tem aqui um padding. Estou achando muito grande, vou colocar 10 pixels só. Pronto, melhorou. A cor de fundo, para seguir o padrão, vou colocar essa mesma aqui, ó, Light Steel Blue. Então a gente está colocando aqui cores através do nome. Entenderam aí? Ok. Vou tirar essa borda aqui agora. A gente não precisa dela. Bacana. O que mais que a gente pode... Como que a gente pode definir cor? E onde, né? Aqui a gente pode colocar cor de fundo nos elementos, tá? A gente pode colocar o fundo de qualquer elemento com a cor específica através da propriedade background color. Já fizemos isso aqui acabamos de fazer isso também no rodapé, mas também tem aqui no menu e no cabeçalho. Que a gente está fazendo aqui, ó, background color, uma forma de definir cor para um elemento, usando o nome. Como é que eu posso definir uma cor usando RGB, pessoal? Eu abri aqui esse seletor de cores no W3 Schools, que por sinal é um site que eu recomendo bastante. E eu tenho aqui, ó, essa cor, Cornflower Blue. Esse é o nome da cor. Mas eu posso referenciar ela utilizando o valor hexadecimal. É esse aqui, ó. Então a gente faz da seguinte forma. Se eu quiser colocar o rodapé com essa cor, então,
Aqui, hashtag e o nome da cor. Olha aí, ele colocou uma cor de fundo cornflower. E aí, se eu quiser usar RGB, tá aqui, claro que ninguém vai saber isso de cabeça, né? Então, usa um elemento desse aqui, um site desse, para você pesquisar as cores e ver como referenciar ela. Outra forma de apontar para essa cor é utilizando o padrão RGB. E eu vou ter esse mesmo efeito. É a mesma cor. Entendido? Eu posso definir cor do texto também. Posso mudar a cor do texto. Então, por exemplo, aqui Arnaldo está com a cor preta, né? Então, como é que eu posso mudar essa cor aqui? Através da propriedade Color. Eu mudo a cor da fonte através da propriedade Color. Entendido? E aí eu vou colocar aqui um white smoke. Então, novamente, para mudar a cor da fonte é a propriedade Color. Atualizei, olha aí. Agora que mudou a cor da fonte do rodapé. Eu posso mudar também, além da cor da fonte, eu posso mudar a fonte que eu estou utilizando. Então, a gente faz isso através do fonte family. E aí você pode definir apenas uma fonte ou um conjunto de fontes. Como, por exemplo, a gente já tem aqui algumas pré-definidas pelo editor. E eu vou colocar essa aqui, ó. Então, o navegador vai procurar se o computador tem a fonte Arial. Se não tiver, ele vai procurar Helvética. Se não tiver, ele vai procurar uma sem serifa. Então, esse é um padrão. Atualizei. Vocês podem ver que aqui a fonte mudou. Entendido? É uma das formas de mudar o tipo da fonte. Borda. A gente aplicou uma borda agorinha. Então, por exemplo, aqui no meu menu. Vamos aqui para o menu. O menu ele não tem borda nenhuma. Como é que eu posso colocar uma... O meu menu está aqui no meu nav, tá? Então, como é que eu defino uma borda? Border. Aí eu quero border para definir várias propriedades de uma só. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, uma borda superior. Eu quero uma borda superior. E qual vai ser o tamanho dela? Eu quero uma borda de 2 pixels, sólida. E qual cor que eu vou utilizar? Eu vou colocar essa aqui só para ver, fazer um experimento. Olha aí, apareceu uma cor aqui. Deixa eu procurar uma outra aqui que combine mais. Um azul aqui mais escuro, essa aqui. Vou pegar aqui o valor hexadecimal dela. Então vou mudar aqui. Como é que eu faço para definir a cor utilizando o valor hexadecimal? Aqui é o joguinho da velha. Salvou. Pronto, agora tem uma borda superior. Como é que eu defino uma borda inferior? Border bottom. 2 pixels, sólida também. É porque tem outros valores, tá? Não tem só sólida não, tem um dotted, que é quando a gente quer os pontinhos, tá? A borda com os pontinhos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E vou colocar aqui a mesma cor. Olha aí, uns pontinhos. Mas eu quero sólida também, ou seja, eu quero o risco inteiro, né? Então a gente pode definir a borda dessa forma, tá?
Os valores, pessoal, das cores, a gente viu que existem várias formas de a gente representar a mesma cor, através do nome, RGB, hexadecimal ou HSL. É possível a gente colocar ainda uma transparência nessa cor. Então, por exemplo, utilizando o RGBA, aí ele adiciona aqui um quarto parâmetro, que é onde a gente vai especificar a transparência. Então, por exemplo, vou fazer aqui com o meu cabeçalho. O cabeçalho está aqui no header, né? O elemento que representa o meu cabeçalho, ó. Header. Aqui. Aí eu vou colocar aqui o padrão RGBA. Bacana. Eu quero utilizar a mesma cor do rodapé, ó. O padrão é esse aqui. As cores, né? Então, o meu tom de red, green e blue é 100, 149 e 237. Mas como é RGBA, eu tenho um quarto elemento, que é a minha opacidade, a transparência que eu vou utilizar. E aí eu posso colocar de um valor de 0 até 1. 0 representa 100% de transparência, mas eu quero, sei lá, 80% de transparência. Observaram que aqui o topo ficou mais transparente. Se eu colocar 5, mais ainda. Se eu colocar aqui 2, mais ainda. Se eu colocar 0,1, quase não estou enxergando nada. Se eu colocar 0, vai ficar totalmente transparente a cor de fundo do meu elemento header. Entendido? Se eu colocar 1, não quero transparência nenhuma. Então, essa é uma das formas de você trabalhar com transparência. Outra propriedade interessante é background, né? A gente pode mudar o fundo dos elementos. Então, vamos lá. Eu tenho várias propriedades para mudar o fundo dos elementos. Então, aqui ó, a opacidade a gente viu agora. Então, aqui está sendo definido uma cor de fundo verde. E opacity é opacidade. É basicamente o que a gente fez aqui agora há pouco. A gente colocou uma transparência usando o RGBA. Mas se você não quiser, você pode coloca o background color normal e você define uma outra propriedade, opacity. E aí da mesma forma, do 0 ao 1, você define a transparência desse elemento. 1 é totalmente visível e 0 totalmente transparente. E aqui eu tenho uns exemplos, né? Com opacidades diferentes. Imagem de fundo. É possível especificar uma imagem para o fundo do meu elemento. Então eu posso usar uma imagem como uma textura, por exemplo, para compor o fundo do meu elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, o meu main, né? Essa parte branca aqui. E se eu quiser colocar uma imagem de fundo, tem essa borda aqui Vou tirar essa borda pequena. Essa borda está sendo colocada aqui na minha seção do concurso da Polícia Federal, aqui, Section, através desse estilo inline. A gente viu isso na última aula. É uma das formas de se fazer. Mas aprendemos também que é melhor fazer utilizando o arquivo CSS externo, para não misturar código CSS com código HTML. Então, atualizei, é o que eu tenho. Como é que eu faço para colocar uma cor de fundo aqui? Aqui vou colocar no meu main uma cor de fundo. Uma imagem de fundo, perdão. Como é que eu faço para colocar uma imagem de fundo? Vou aqui no main e vou colocar o background image. E vou usar aqui o URL. E dentro da URL eu vou especificar o caminho até a minha imagem. Eu tenho aqui uma imagem que eu já
coloquei na mesma pasta, back.png. É o nome da minha imagem. Quando eu atualizar aqui, ó, o que aconteceu? Ele colocou a imagem de fundo aqui no meu main, preenchendo ele todinho. Observaram? Entenderam aí? Então, esse é o meu background image. Eu defini uma cor de fundo. Só que a minha imagem, ela não pega tudo, pessoal. A minha imagem ela é pequenininha. Ela está se repetindo. Quer ver? Se eu colocar aqui o valor lá no meu main, tem outra propriedade que trabalha junto com essa, que é o background repeat. Se eu colocar no repeat, ele não vai repetir a imagem. Olha aí, vocês vão ver que a imagem está só aqui no cantinho, ó, a imagem de fundo. E por que ele preencheu tudo? Por padrão, a imagem ela é repetida, replicada, tanto na horizontal quanto na vertical, até preencher o elemento por completo, tá? Se você não quiser que se repita, é só colocar no repeat. Se quiser que se repita apenas na horizontal, repeat X. Repeat X, só na horizontal. Só na vertical, repeat U. Y, né? Repeat Y, tá aí. Só na horizontal. Beleza, então, se eu quiser que ela preencha tudo, é só tirar essa propriedade e ele vai preencher tudo. Ok. Outra coisa, essa imagem da Polícia Federal aqui, ó, eu coloquei ela através do elemento IMG, junto com o figure para colocar uma legenda. Eu vou tirar daqui. Eu tenho duas formas de colocar uma imagem na minha página web. Uma é colocando ela diretamente através do elemento IMG e outra é colocando ela como background. Entenderam? Duas formas de se colocar uma imagem. Usando o elemento IMG, o elemento HTML IMG, ou colocando ela como background. Então, eu vou tirar ela daqui do IMG. Então, vocês vão ver ó, que a imagem sumiu. E vou agora colocar ela como background. Vou colocar uma classe aqui na minha seção, só para dizer que essa seção representa o concurso da Polícia Federal, com o cabeçalho e um texto sobre o concurso. Então, aqui antes do rodapé, eu vou colocar aqui .pf. E aí eu vou definir um tamanho mínimo, só para a gente visualizar melhor, tá? Min rate. Rate, pessoal, a gente define a altura mínima desse elemento. Porque se eu não definir, ele vai ficar do tamanho do conteúdo que ele tem. Vocês estão vendo que ele está bem pequenininho. Então, vou colocar aqui 300 pixels, é a altura mínima. Se você colocar só rate, você vai colocar a altura. Só que vai ser um valor fixo. E aí ele não vai passar disso. Se o conteúdo passar, ele vai ser cortado. Então, quando eu coloco min, eu estou especificando uma altura mínima. Se ele aumentar, passar desse tamanho, ele vai não vai cortar o conteúdo. Então, ok, expandiu aí. E agora eu vou colocar a imagem. Como é que eu faço para colocar a imagem de fundo? Background image URL e aí vou colocar entre aspas aqui ó, logo pf.png. Pronto, eu tenho aqui a logo da Polícia Federal. Novamente, não quero que ela se repita, então background repeat, no repeat. Bacana. Só que ela está aqui em cima do texto, né? Está do lado esquerdo. Como é que eu faço para colocar ela para a direita, pessoal? A gente pode usar aqui o background position. Se eu quiser posicionar na horizontal, position
X. E aí eu quero right, na direita. Então, colou lá na direita. Se eu quiser no centro, center. Centralizou. Entenderam? E aí posso colocar também no eixo Y, se eu quiser no topo ou no centro. Então, se eu quiser no topo, tá aqui. Se eu quiser no bottom, colocou mais para baixo. Entenderam? Vou deixar topo. A gente pode definir as duas propriedades em uma só. Aqui, ó. Usando o background position. Então, é uma abreviação para definir tanto o eixo X quanto o Y. Então, aqui eu coloco dois valores. O eixo X, center, e eixo Y, top, no topo. Ok. Então, é o que eu tenho. É isso aqui. Esse concurso Polícia Federal está colado aqui também no elemento de cima. Eu posso, se eu quiser, atribuir aqui uma margem top 20 pixels só para dar uma distância desse elemento de cima. Olha aí. Então ele separou um pouco aqui esses elementos. Ok. Para finalizar, tem uma coisa também que pode acontecer que é isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou aumentar o meu conteúdo. Tá? Então estou aumentando aqui o conteúdo. Aumentei. E vou aqui replicar ele, tá? Já mostro por que estou fazendo isso. Ó, então coloquei um texto grande. Vocês vão ver que a imagem ela está fixa. Tem uma propriedade que é essa aqui, ó, background attachment, que ela pode fixar ou rolar a imagem. Se você quiser que ela seja fixa, a gente define o valor fixed. E vocês vão observar, ó, que ela está fixa na tela, né? Então ela está acompanhando, ó, aqui a imagem, o cursor, né? Então, independente da posição que eu tiver na tela, ela vai estar sempre no topo e no centro. Aqui no topo e no centro, só que ela acabou atrás de outros elementos aqui. E aí eu vou descendo ela continua fixa. O padrão é o scroll. Ou seja, ela não fica fixa, né? Ela na tela, ela tem uma posição na página e à medida que eu vou rolando, ela fica lá mesmo. Entenderam? Então é isso. E aí tem uma forma para você definir essas propriedades todas em uma só, que é utilizando só background. E aí você coloca cor, primeiro, ela tem 4 parâmetros aqui, né? Tem mais, na verdade. Mas nem todos são obrigatórios. Tem aqui a cor de fundo, que você pode especificar, a imagem de fundo, se ela vai repetir ou não, e a posição. Então dá para fazer todas as propriedades em uma só, uma linha só. Entendido? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Então a gente já viu aqui várias propriedades. Treinem, pratiquem e tentem fazer algumas coisas. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí que eu auxilio vocês. Valeu, se cuidem e até a próxima.